Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e roda a vinheta, produção, que a gente vai começar. Minha amora, você que está aqui nesse canal do YouTube e quer saber muito sobre o que eu quero falar, tem curiosidade desse assunto super interessante, toque o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Vem com a gente porque tem muita coisa bonita. Se inscreva no nosso canal porque ele é feito com amor para trazer coisas que eu sei que realmente vai ser importante na sua vida. Vem comigo para ouvir um pouquinho da nossa história, da minha história no mundo das extensões. Tem uma história que eu quero contar para vocês de uma mala prata. E muitas vezes alguém vê lá nos meus posts do Instagram e não entende por que aquela mala prata está lá. Mas aquela mala prata, ela tem uma história bem peculiar, sabe? Uma história que começou assim, lá do fundo, e com muito riso, também com muito choro. Mas eu vou contar um pouquinho para você sobre a mala prata. Eu morava numa cidade do interior muito simples e essa cidade me fazia alavancar no muito do conhecimento do que eu queria. Eu sempre gostei de trabalhar com cabelo, sempre fui apaixonada pelo mundo dos cabelos. Não era segredo para ninguém. Tudo que eu fazia e vivia era para crescer e sempre buscando conhecimento. E nesse momento, né, eu já tinha ali uns 2 a 3 anos, com as minhas filhas ainda bem pequenininha. Eu tenho 3 filhas, tá, gente? Hoje todas formadas, todas crescidas e todas muito bem encaminhadas através do mundo da beleza, porque foram criadas todas do meu lado. Eu não dispersei hora nenhuma das minhas filhas. Nunca coloquei em creche, nunca paguei babá, nunca mandei para fora de casa porque eu era aquela mãe coruja. Então eu queria um trabalho que me aportasse valor e me fizesse cuidar das minhas filhas do meu lado, como muitas mães precisam fazer. Nesse momento, eu já teria ali uns 3, 4 anos no mundo do cabelo, inovando, porque eu comecei muito nova. Desde os meus 17 anos, eu já me arriscava a fazer cabelo das minhas amigas. Porém, daí dos 17 aos 25, eu já tinha as minhas filhas crescidas. Aliás, aos 28, nessa fase, eu já tinha 28, eu já tinha 3 filhas e eu já tinha dado um salto. Então, eu já tinha o meu próprio espaçozinho ali, né? 2 metros quadrados. Tinha uma cadeira que eu comprei no brechó, lá no ferro velho da minha cidade. Meu marido organizou ela, amarrou ela com arame. E ela parecia um touro mecânico, assim, ó. Quando as pessoas passavam, sentava, ficava todo mundo balançando o tempo todo. Tinha que amarrar ela para ela não balançar e ficar fixa. E com ela eu fiquei uns 3 anos. Seguido dessa cadeira, eu fui pensar num curso de melhorar os meus conhecimentos, mas eu não sabia por onde começar. Ninguém informava, ninguém contava onde ir. E quando foi um dia, assim, tentando descobrir, mas muita gente já me conhecia, as cidades vizinhas, chegou um moço todo bonito, engravatado na minha casa, todo assim bonito mesmo. E o meu marido falou: se esses homens de gravata ficar aparecendo aí, vou com meu revólver, vou dar um tiro neles, porque eu não quero saber desses homens aqui subindo aqui em casa para conversar com vocês. Não, porque não pode. Eu falei: eu sei o que esse homem vem fazer aqui, né? Será que é cobrador? Não sei o que. A gente só tinha problema com o cobrador, né? Porque é comprar de manhã para comer de noite, comprar parcelado de 12 vezes, farmácia, supermercado, açougue, posto de gasolina. Não é assim a vida do brasileiro? Salário nunca dá para tudo, cara. É desse jeito. Eu tô falando a realidade que eu vivi, cara. Eu tenho certeza que você, mulher que tá ouvindo a minha história, vai identificar comigo nesse momento, porque dos milhões de brasileiros, 99% está buscando uma renda extra, uma melhora no salário e como sair da escassez financeira. E eu tô te contando como é que foi que eu saí, tá? Eu não venho de família rica, não. Eu venho de gente lá do Cabo da Enxada mesmo. Gente que tinha que trabalhar, plantar para colher e comer. Esperar crescer para comer. Não tinha direito de ir na venda comprar, não. E aí, nesse momento, esse senhor chegou no meu salão, me apresentou, né? Eu sou o senhor... na época falou o nome dele e eu fiquei assim um pouco meio constrangida, né? Porque eu me via tão humilde perto dele, tão simples assim, de sandália de dedo, com a roupinha simples. Não existia essas coisas de uniforme moderno, tudo chique hoje em dia, não. A gente tinha tempo para essas coisas, não. Era tudo ali pau a pau mesmo, trabalhar e pagar e comer, tá bom. Mas ele falou para mim: uma amiga sua me indicou você e falou que você é muito boa no que você faz e eu vim convidar você para um workshop em São Paulo. Meus olhos brilhou, mas eu vi uma realidade tão distante da minha
porque eu já sabia que ia ser caro e eu não tinha condições de ir. E alguém já tinha me falado sobre esse evento. Era um workshop, um Master Training de 5 dias em São Paulo. O custo para ir e vir, todo o trabalho que ia ter, todo o movimento, não era tão caro. O problema era que eu não tinha mesmo dinheiro. Eu cobrava muito barato do que eu fazia, tinha poucos clientes ainda, não aportava aquele valor e eu tinha medo de gastar e faltar para as minhas filhas, porque o meu marido trabalhava muito, mas ele trabalhava com um salário mínimo. E eu nunca aceitei viver com o salário mínimo, porque eu sempre soube que ele não era o suficiente para manter as despesas completas da minha casa e o conforto que eu queria. A gente não tinha conforto de poder fazer viagens e de férias 2, 3 vezes no ano, mas na nossa casa não faltava nada, mas nada. A escassez que eu vivi na infância, as minhas filhas nunca vão poder dizer que elas viveram, porque assim, eu me matava para ter o direito de comprar uma bandeja de iogurte por mês na compra. É até engraçado, né? Mas era assim. Todo mês eu comprava uma caixa de bombom, comprava uma caixa de iogurte para elas comer, comprava um pacote de balinha, jujubinha. Isso eu tinha o direito de comprar já na compra. Eu já tinha o direito de entrar numa farmácia e comprar para pagar com 30 dias, porque eles já confiavam em mim, sabia que eu ia pagar. Eu tinha nome na cidade inteira, comprava fiado na cidade inteira, mas eu tinha nome. Sempre tive isso, graças a Deus. Mas o que ao passar do tempo que esse moço me deu, né, essa oportunidade, eu falei, eu não tenho dinheiro, seu moço. Aí ele era gerente da companhia, da parte de vendas da Niase. Ele trabalhava vendendo para a Niase fora da empresa. Ele era o gerente de venda fora, monitorando os revendedores dessa empresa na época. E quem me trouxe ele também foi o rapaz que me entregava já alguns produtos, assim, 1 ou 2 potes por mês, no máximo, porque eu tava criando nome na empresa, em Beleza, lá em Governador Valadares, vou até falar a cidade, porque eu sou, né, do Vale Rio Doce, e nesse momento ele me indicou junto com uma outra cabeleireira, vai lá porque ela é boa, ela tá precisando de suporte, precisando de alguém que ajude ela a alavancar, o bairro é simples, né, os clientes dela é muito humilde, mas ela precisa de alguém que dê suporte para ela sair da onde ela tá, né, e ele veio, ele falou, olha, o ingresso é tanto, o ingresso seria mais ou menos o quê? O equivalente a uns 3 salários hoje, né, se o salário é 1.500, seria mais ou menos R$4.500 essa semana, mas lá dentro era um workshop completo, desde a aprendizagem de formar um cabelo fazendo balaiagem, química, o que eu ia usar, as cores que eu ia usar, os produtos que eu ia usar, só que eu não sabia da parte maior. Chegando na empresa, ele me fez, nós estávamos mais ou menos umas 100 mulheres, nessas 100 mulheres foram divididos 10 grupos de 10 mulheres cada uma, e no meu grupo tinha 10 mulheres, e cada uma num bloco, né, numa salinha fechada, fazendo treinamento, porque uma não podia ver o que a outra estava fazendo. Então eu tinha que criar com o meu grupo, e nesse grupo eu era líder, junto com mais 2 cabeleireiras, que estavam estudando também. E a gente tinha que criar um cabelo e tal, fazer todo o cronograma, fazer toda a triagem desse cabelo, pesquisa, diagnóstico, pressuposto, né? Fazer ali todo o acompanhamento da cliente, não estragar o cabelo e entregar ele pronto no palco, na finalização, e ainda explicar o que a gente tinha feito. Para mim aquilo era um desafio, eu nunca tinha feito colorometria antes. A primeira colorometria que eu fiz foi dentro da Concept, da Biocolor, né? Na fábrica da Niase, em Taboão da Serra. Foi lá que eu descobri realmente o que era colorometria e o que significava colorometria, porque eu já costumava pegar a tinta. Ah, você usa preto? O cabelo tava branco palha e ela queria preto, eu punha preto. Se ela quisesse marrom, eu punha marrom. O cabelo saía 1, 2, 3 cores, passava 4 dias, a mulher voltava brava que a tinta tinha caído, aqui tava preto, marrom escuro e preto azulado. E a raiz estava manchada. Então, dentro dessa colorometria, dentro desse estudo de coloração, eu aprendi muita coisa e dali eu parti, né, o primeiro passo com as colorometrias. Mas o que aconteceu no final? Fomos para o evento final, porque tinha primeiro, segundo, terceiro lugar e tinha os 5 dias para elaborar, desde o começo ao final. Primeiro a gente tinha o diagnóstico, estudo científico, estudar a fibra, couro cabeludo, qualidade do cabelo, doenças do couro cabeludo, coisas que se referem aos cabelos. Quando chegou no final, a entrega daquele cabelo. Eu tenho fotos no Brasil, eu deveria ter trazido, porque eu tenho muitas fotos desse dia, porque na época eu não tinha celular, só tinha câmera de tirar foto. Eu já era chique, né, que eu já tinha câmera de tirar foto, né, mas aí tiramos muitas fotos e fomos para o palco, que era a hora de apresentar
as 10 meninas que foram feitas. Só que o que a gente não sabia é que cada uma fazia um trabalho e tinha vários. E o meu era o de colorimetria e transformação. Me entregaram uma menina com cabelo manchado, cor de fogo, 3, 4 cores, para recuperar esse cabelo e fazer corte, acabamento e tratamento. E no final a gente foi pro palco, eu e a minha equipe. E nesse palco tinha o gerente de venda, o fiscal de venda, o laboratorista, o técnico químico, tinha o senhor presidente da NIASE e tinha também a técnica que elaborou o trabalho para cada uma equipe. E eu lembro muito bem deles, né? Porque eles falaram para mim assim, você não tenha medo. Eu tremia muito, muito. E ele falava, não fica com medo, é normal, essa emoção a gente tem. Quando chegou na hora que foi contando o primeiro, segundo lugar, aí foi contando primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, pegou o primeiro do terceiro e veio subindo. Pegou o terceiro lugar, eu pensei que era eu, não era eu. E o palanque, o palco cheio, olhando, todo mundo assim olhando. Segredo que eu te conto. O melhor cabeleireiro da minha cidade estava nesse evento. Quando ele viu o que ia acontecer, ele levantou do palco e foi embora. Que ele falou, já não vale a pena eu estar aqui mais. Eu vim aqui perder meu tempo porque eu não vou ser concorrente de gente pequena. E eu continuei, né? Porque eu tava lá para aquilo, eu fui para aquilo, né? Então, a mim me interessava. Mas eu observei isso e só tinha nós dois cabeleireiros da mesma cidade. Aí, na hora de chamar para o prêmio, veio o segundo lugar. E eu já comecei a me empolgar, porque saiu o terceiro, ficou nós duas. A primeira era de São Paulo e ficou eu, a mineira. Eu falei, ai, será que sou eu agora? Comecei a tremer. Aí ele, falou o nome dela, acho que era Alice, o nome da menina, não lembro. Gente, isso já tem mais de 20 anos, tá? Muito mais. Foi o primeiro curso técnico realmente presencial, assim, pôr mão na massa e me formar em alguma coisa. Eu esperei com ansiedade esse momento. Quando ele falou que era Alice, eu só imaginei na minha cabeça, o primeiro lugar é meu. Eu fiquei meio pasmada na hora, não sabia. Parece que o meu pé pegou no chão. Eu fiquei boba, porque eu já sabia o que eu ia ganhar no primeiro prêmio, porque os prêmios já estavam destacados na nossa frente. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, o primeiro ganhou um jogo de cambuca, capa, essas coisas. A outra ganhou um kit de paleta de tinta, tesoura. Mas o prêmio grande, completo, era para quem levasse primeiro lugar, porque eu tava no primeiro lugar. E aí veio os aplausos, e aí veio o presidente da empresa falar, me dar os parabéns, e pegar a modelo, trazer pro palco, mostrar tudo e me mandar explicar o que eu tinha feito no cabelo da modelo. Sim. Eu tive que explicar tudinho, passo a passo do que eu tinha feito. Aí eu tremi na base, mas quando eu terminei de explicar, o palco se levantou, me parabenizou, todo mundo escrevendo na paletinha que eu tinha feito, né, porque era uma receita ali, eu tinha que passar a receita para os profissionais, para eles saberem fazer no cabelo de alguém, caso viesse, e eu tinha que ter todo o scriptzinho certo. E o que eu fiz? Eu fiquei paralisada. Eu tremia, não sabia o que fazer, eu esfregava a mão. Quando ele falou, então agora a gente vai entregar o prêmio, né, pra ganhadora do primeiro prêmio, que é a senhora Vilma Dark, que até então meu salão não tinha nome, não existia salão. Era um salão lá na favelinha do cantinho lá escondido, ninguém me conhecia ainda. E sabe o que eu ganhei? Que eu quase caí dura, que todo mundo queria, a famosa maleta prata, caramba. Aquela maleta da NIASE de aço inox cromado, cheia, mais cheia de produto dentro. Tinha cumbuca, pincel, tinha uma paleta de 46 cores de tinta, junto com a carpeta de coloração da NIASE, que tudo era novo, todos os kits da Biocolo, uma cartela de esmaltes com mais de 24 cores, tesoura, tudo que tinha, era assim um kit, eu não tinha como levar pra casa, era muita coisa. Eu comecei a tremer, eu falei, não ganhei isso, não ganhei. E nessa altura, que eu tava lá, as minhas amigas que tinham telefone, já ligaram lá pro Brasil, pra minha cidade no Minas Gerais, falaram, porque eu era, assim, pouca das cabeleireiras daquela cidade que foi pra esse evento. E elas falaram, gente, a Vilma ganhou o maior prêmio da competição e ela tá levando uma maleta que vale o valor do curso dela inteiro. A maleta valia, todo mundo queria, mas a maleta era caríssima. Todo mundo quis comprar a maleta depois, porque a maleta valia muito dinheiro e ela, o olho da pessoa, sabe aquelas maletas que os famosos carregam coisa nos aviões por aí afora, que carrega os ouro, que tinha chave, cadeado, que podia cair lá do avião, ficar no chão. Ela caiu mesmo, várias vezes da garupa da bicicleta, porque eu não tinha carro pra carregar ela. Aonde eu carregar? Na garupa da bicicleta. Amarrava ela com a borracha bem amarrada. Quando eu cheguei na minha cidade, eu já estava famosa por causa da maleta. Eu fazia unha a domicílio, gente. Eu andava até 15 quilômetros pra fazer uma unha por R$10.
que era pé e mão R$10 na minha época ainda. E eu enchia essa maleta, eu decorava ela toda bonitinha, pegava a Laila, que era mais pequenininha, minha filha, punha ela ali na cadeirinha da frente, com a sacolinha de água, comidinha, punha minha maleta amarrada na garupa da bicicleta. Aonde eu passava na minha cidade, eles falavam assim: nossa, você tá famosa. Agora você tem uma maleta pra carregar seu material de fazer unha, você nem carrega na sacola mais. Você nem carrega na sacola. Carrega. Eu carregava na sacola do supermercado da minha amiga mais famosa, que era uma sacola decorada e ainda tinha o nome dela, fazia publicidade pra ela na cidade. Que era o único lugar que eu conseguia comprar até 90 dias sem pagar era lá, então eu tinha meio que fazer uma publicidade pra minha amiga, não é mesmo? Uai, as coisas é real, gente. Quem nunca fez isso? Ai, amiga, esse mês o salário não deu. Ai, amiga, esse mês eu tive que pagar a conta da farmácia. Você aguenta mais um mês pra mim? Meu marido tá trabalhando. Vou ter que mandar o marido embora uma outra pra poder ver se junta, mas pega um marido que tem dinheiro, porque esse não tá dando conta. Aí ela ria e falava assim: não, amiga, eu te admiro muito. Você é muito, muito boa no que você faz. Gente, essa maleta me trouxe muitos status. Hoje eu ri. Mas teve vezes que eu chorei bastante. Ela me fez chorar bastante, sabe? Porque ela abriu portas que eu nunca imaginei entrar nelas. De repente eu comecei a ser chamada para ir para muitos lugares, porque eu já tinha uma maleta decente para carregar meu material. Eu já tinha materiais de qualidade para poder atender as clientes que chegavam. Aí eu já não trabalhava com a Scala e com o Connect. Lembra do pote Connect, aquele com aquela lista colorida, que era Tutti Frutti? Eu comprava quilos e quilos dele para trabalhar no salão, porque era o que meu dinheiro dava. E eu comprava na farmácia e no supermercado. A partir dessa época, eles começaram a me aportar produtos de qualidade e marca. Tudo que era marca da Niase, coisas que estavam em lançamento, eles me comunicavam, traziam diretamente para mim. E eu tinha um fornecedor de produtos que começou a vir no meu salãozinho, que se chamava Célio. E ele tem eu não sei se eles têm ainda, uma loja de produto em Valadares, uma loja de cosmético em Valadares, que na época era muito famosa. E eles também, eu agradeço até hoje, que com eles eu acho que eu fiquei uns 15 anos comprando produto e foi onde eu ganhei nome e também referência no mercado. Eu podia ligar e pedir um pente de cabelo, eles mandavam na minha casa. Eles mandavam para mim. Eles acreditaram tanto no meu propósito que eles nunca mais me soltaram a mão até eu fechar realmente meu salão no Brasil e vir embora para cá. Ele foi o último a passar no meu salão para me abraçar. Que eu te conto dessa maleta prata que todos os lugares que eu passava, essa maleta chamava atenção. Por quê? Primeiro ela tinha uma logo escrita e depois que ela era muito bonita, chamava atenção porque via que era um produto de status caro. Aí as dentistas, as enfermeiras, as professoras, né, as médicas, porque a minha cidade tem muito posto de saúde, o pessoal que trabalhava na prefeitura, as pessoas que têm um quesito financeiro assim um pouquinho melhor, que achava que merecia também o melhor, já começou a me ver com outros olhos, começou a ver o que eu podia oferecer. E realmente é assim, né? Quando você passa numa vitrine bem colorida, bem bonita, uma padaria, por exemplo, você não imagina o sabor daquelas coisas, mas como você vê tudo tão bonito, você começa a comer com os olhos. Você imagina que só de ver tá muito gostoso, né? Assim, as pessoas só de ver a minha maleta e ver o jeito que eu já estava me vestindo, que eu já não ia de sandália de dedo mais, eu já não ia com os cabelos esparramados, com a menina suja, nunca andei suja, tá, gente? Eu sempre fui muito caprichosa comigo, quem me conhece sabe. E uma cabeleireira, ela tem que aprender a se pôr, pelo menos investir adequadamente para atender o seu cliente. Quem me conhece sabe que eu sempre fui exigente nessa parte. Mas às vezes a simplicidade, porque cabeleireiro é status, né? Elas gostam de estar coqueta, né? Brincão, sapatão de salto alto, né? Muitos anéis, toda linda, maravilhosa. Às vezes ela tá muito mais do que ela pode oferecer para o seu cliente. Mas é assim, é o normal. E é raro você ver uma cabeleireira que ela não está bem posta. E acaba que nesse momento eu comecei a destacar por esse requisito. Eu comecei a me vestir melhor, porque eu tava vendo ali que eu tava ganhando públicos mais diferenciado. Aí na minha rua que só subia bicicleta, ou gente que ia a pé, começou a ir gente de carro, porque eles diziam, porque lá na sua rua não tem calçamento, não tem aparcamento, não tem como encostar o carro, a gente não vai. Aí, de repente, começaram a ir, a rua foi calçada, aí já teve opções, porque já não tinha lama, não tinha poeira. Eu já comecei a reformar e acrescentar meu espaço ao passo, que o meu espaço de beleza, ele começou de 4 metros quadrados e ele ganhou 10 metros de comprido e 4,5 de largura. Então, ele tinha 4,5 por 10. Você imagina o tamanho. Tinha laje, sala de noiva, sala de química, recepção, lanchonete, sala de corte e banheiro, tudo separadinho para as minhas clientes e todo montado. Quem foi, quem viu, quem teve o prazer de conhecer o meu trabalho lá atrás, viu que eu dava o meu melhor dentro daquele espaço e fui crescendo para ver as pessoas estarem bem. Cada vez que eu investi algo, eu queria
investir mais. E foi quando começou a chegar o mundo das extensões. E aonde eu quero chegar com essa história? Que uma maleta de prata, ela pode mudar uma história, assim como mudou a minha. Mudou a minha percepção de ver como que era um negócio por trás daquilo tudo. Não era só eu trabalhar de manhã para comer à noite. Eu comecei a ver um mundo mais alá, por trás daquilo tudo. Quando eu saí do meu interior de Minas, que ninguém me dava oportunidade, ninguém apostava que eu fosse chegar, e fui para São Paulo, ainda ameaçada do meu marido, que ele disse: se você for para São Paulo, quando você voltar, sua mala vai estar na rua. Você não precisa aprender mais nada, o que você já sabe tá ótimo. E eu peguei a minha filha mais velha para criar coragem, mostrar que eu ia voltar para casa, que eu não estava indo para nenhum lugar ruim. Fiz com que ela fosse comigo, ela estava entre os 14 e 15 anos, que hoje ela é uma cabeleireira renovada na Europa, né, uma master em colorometria. E eu levei ela comigo na mala. Nós fomos num ônibus de 40 mulheres, no pau de arara, comendo farofa, tomando água no meio do caminho, porque eu não tinha dinheiro para comprar nada. Mas eu apostei no meu sonho, na vontade que eu tinha de fazer algo diferente. E, em compensação, veio a minha maleta de prata. Essa maleta de prata, ela mudou a minha história. Porque as pessoas começaram a me ver e eu comecei a me enxergar com o valor que eu precisava ter, que eu merecia ter no mercado. E fui buscar conhecimento, comecei a ir. Fui buscando coisas que eu nunca mais quis parar. E comecei a ver a necessidade de cada pessoa que chegava no meu espaço buscando ajuda. Porque a gente não está aqui só para ganhar dinheiro, a gente está para também transformar vidas. E esse é o meu propósito, sabe? Quando eu consegui ver que eu podia mudar a minha condição de vida através do que eu sabia fazer, melhorando cada vez mais, eu também comecei a querer doar isso a outras pessoas. Formei muitos profissionais. E hoje eu estou aqui falando para você dos projetos que a gente tem para fazer você desenvolver. Você, mulher, que está no problema, não falo um problema, que está passando uma fase do desemprego, da idade, que está buscando uma transição de carreira, que está buscando algo para agregar naquilo que você já faz, que às vezes você já é cabeleireira como eu era, eu passei muitos anos dentro do salão. Talvez também para você que quer começar uma carreira nova, um negócio desde o zero, como eu começo um negócio desde o zero, como eu entro nesse mundo, você tem muitas opções no mundo da beleza. Então, assim, quer saber mais? Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre o mais importante, como foi que eu transitei para as extensões, que vai ser o segredo que você tem que vir comigo para você descobrir nos próximos vídeos. Fica com a gente, vai ter muita coisa boa e vou contar para você todos os segredos de como você se tornar uma extensionista de sucesso e sair de dentro dos salões, onde você fica 12, 14 horas em pé para fazer o que você fatura no mês, você poder faturar em uma semana somente com o cabelo. Você fica comigo, continua a gente, deixa o seu like, deixa o seu coraçãozinho, deixa também o seu comentário se você gostou dos nossos conteúdo, do que eu falei pra você. Eu sou mulher igual a você, eu entendo você, por isso eu tô vindo aqui doar esse conteúdo pra você, porque eu sei que toca no seu coração, querer fazer algo diferente pela sua família. Vou te deixar aqui o meu abraço e o meu muito obrigado, e que você sempre esteja aí comigo, dando o seu melhor para aprender também ser melhor. Beijo!